A gente vai hoje falar de um tema, de um momento da história do povo de Israel. Eu coloquei o tema nessa mensagem assim, ó: avance, Deus já preparou o caminho. Chega um momento que a gente precisa avançar mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias, dos problemas, das lutas, das vitórias. A gente tem que avançar. Não importa o que está acontecendo, precisamos avançar. E é interessante que essa história, ela conta a história de um povo que estava escravo no Egito, foi liberto por Deus e foram viver o tempo da promessa. Tem muita gente espalhada pelo mundo que está escravizado pelo pecado, e nós, batistas brasileiros, estamos aí em campanha de missões mundiais, e a gente precisa entender que somos chamados também como libertadores, para levar o evangelho, para que vidas sejam salvas para a glória de Deus. O pastor deu até um número ali, eu tinha tentado pesquisar no site da junta, mas esses números vão mudando, então nem vou falar aqui. São 94 países que o senhor falou, e 96 e 2.200 missionários. Então olha só, irmão, nós temos 2.200 missionários espalhados por todo o mundo pregando o evangelho. E isso não significa que eles estão lá sozinhos, eles estão conosco. E nós estamos com eles. Precisamos estar orando, precisamos estar juntos nessa luta, porque muitas pessoas que estão lá fora também precisam ser libertas. Bom, vamos ler o texto da mensagem de hoje? Êxodo capítulo 14, eu quero ler a partir do versículo 10. Êxodo capítulo 14, e eu quero ler a partir do versículo 10. Já está lá para a gente projetado. Você que já abriu a sua Bíblia me acompanha. Você que está abrindo, corre para dar tempo. E você que não abriu a Bíblia, tem que trazer a Bíblia, tem que ter uma Bíblia no teu celular. Você tem que ter Bíblia, irmão. Dá um jeito de providenciar isso para ontem. Diz assim o texto: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos lhe dito isso no Egito: deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Olha, presta atenção no 14 agora. Esse aí você pode guardar no teu coração, ó. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia. Só até aqui, irmãos. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre as atitudes que nós devemos tomar quando as situações que estão ao nosso redor parecem intransponíveis, quando os problemas parecem grandes demais, eles parecem ser impossíveis. Nós precisamos pensar quais atitudes nós devemos tomar, e até mesmo aquelas que nós não devemos tomar, corrigir as nossas atitudes diante de situações assim, para que nós possamos avançar. O projeto de Deus sempre foi pegar o povo dele e levar até uma terra prometida. Mas o texto que nós estamos lendo aqui mostra para a gente que eles estão em um momento que eles pensam que isso não vai ser possível. Talvez você já tenha ouvido essa história muitas vezes, mas é bom a gente relembrar algumas coisas. Essa é uma história que ela é crucial na Bíblia Sagrada. Esse é um texto que marca algo no povo de Israel e consequentemente marca em toda a história da igreja, porque mostra o poder de Deus para libertar o seu povo da escravidão e levar o seu povo à liberdade, assim como Jesus venceu a morte na cruz do Calvário e ele nos dá a vida. Nós podemos vencer porque ele venceu. Então, quando a gente olha para essa história, a gente precisa pensar em como é que ela começa. O
povo estava lá no Egito. Se você gosta da história bíblica, você vai lembrar que José, ele vai para o Egito, e quando ele fica ali no Egito, ele ganha a confiança do faraó. E então ele tem um certo poder no Egito. Quando a família dele, passando fome, vai procurar a terra do Egito para conseguir alimentos, essa família então se encontra novamente com José, e quando isso acontece, José tem o direito dado pelo faraó de trazer a sua família para morar ali. Eram cerca de 70 pessoas. Eles vão morar ali agora, a partir de agora, no Egito, e eles começam a se multiplicar, eles começam a crescer, eles começam a prosperar. Eles tinham ganhado terras, animais, eles ganharam tudo que eles precisavam ali, porque o faraó da época de José gostava muito de José. Mas o tempo passou, eles ficaram cerca de 400 anos como escravos. Em um texto mais específico, a Bíblia fala de 430 anos. Então eles estão ali durante muito tempo, durante gerações, morando na terra do Egito, e eles já tinham crescido tanto, que a Bíblia diz que chegou um faraó, olhou e falou assim: que povo é esse? E tinha um povo numeroso, um povo próspero, e ele falou: isso não está certo. Esse povo que está crescendo tanto, eles não deveriam estar aqui, eles estão, de uma certa forma, tirando aquilo que é dos egípcios. Então esse faraó, que diz o texto, que já não se lembrava de José, ele então decide tornar aquele povo escravo, e o povo fica escravizado. E mesmo escravizado, o povo continua prosperando, crescendo, se multiplicando, mas havia uma promessa de que esse povo tinha a própria terra, a terra prometida. Deus os levaria até lá. E aí Deus levanta Moisés, você conhece a história. Moisés então é levantado por Deus como libertador. Moisés vai até o faraó, não vai sozinho, porque ele ficou com medo de falar com o faraó. Você também conhece essa história, ele vai com o irmão dele. E ele, diante do faraó, Deus usa ele e vem 10 pragas sobre o Egito. E até que o faraó amolece ali, né, no seu discurso, e fala: tudo bem, eu vou deixar o povo ir. O povo começa a ir. E quando o povo está indo, o povo não está indo correndo, porque o povo tem no seu meio mulheres, tem crianças, tem animais, tem um monte de coisa. Eles estão caminhando normalmente. E eles são pessoas pacatas, não é um exército que está correndo. São pessoas. Imagina agora que aqui nós, como igreja, começamos a caminhar em direção a um destino. Existem idosos entre nós que precisam de mais tempo, e vão existir crianças, né? Eles ainda estavam com os animais deles, os pertences ali. Então eles estavam viajando, pensando: poxa, conseguimos a nossa libertação. De repente, o coração do faraó mudou. E o faraó, que tinha libertado o povo, deu ordem para que o exército dele fosse atrás do povo. Ele falou: não, desisti, não vou deixar esse povo sair, a gente precisa alcançar eles. E aí o faraó colocou o exército dele. Você consegue fazer, na sua imagem mental aí, na sua imaginação, você consegue imaginar pessoas comuns caminhando, e agora um exército poderoso indo atrás deles. Era desproporcional. E quando esse exército vai caminhando, esse exército está cheio de armamentos. O povo de Israel é só um povo que estava escravizado há muito tempo, caminhando, sonhando em se tornar livre. O exército de Faraó é um time profissional de guerreiros, pessoas altamente armadas, o exército mais poderoso daquela época. Então o povo chega em uma situação em que eles estão diante do Mar Vermelho. E se você já ficou diante do mar, né? Graças a Deus, esse final de semana eu pude estar diante do mar. Se você fica diante do mar, cara, é um negócio que às vezes você fica assim: meu Deus, esse negócio é muito grande. Você já ficou assim diante do mar, pensando: meu Deus. E é uma coisa que te amedronta, porque você, alguns não, mas eu tenho uma agonia quando as coisas passam na minha perna assim, que está dentro da água. Às vezes o povo joga sacola dentro da água, é uma folha, mas eu não vou adivinhar que é uma sacola. O negócio abraçou minha perna. Ah, meu irmão, já tô ali na água, ali desesperado. Aquilo assusta a gente, porque não é o nosso habitat natural. E eu estou falando de eu estar aqui com a água rasinha. Imagina você começar a caminhar cada vez mais profundo e não saber mesmo o que está acontecendo ali embaixo. É algo assustador. Imagina agora um povo comum pensar assim: bom, só tem um mar aqui na frente. A gente não trouxe barco,
a gente não trouxe colete, a gente não tem boia. Como é que a gente vai atravessar esse negócio? Aí eles olham para os lados, cadeia de montanhas, não tem muito o que fazer. E de repente está lá o exército de Faraó, cada vez mais se aproximando. Eles estão ouvindo o barulho, a terra vai pulsando com a marcha desse exército, e eles vão cada vez mais desesperando o coração deles em relação ao que vai acontecer. Por quê? Atrás deles tem o exército mais poderoso da terra, na frente deles tem o mar, e no meio deles começa a ter dúvida, começa a ter medo, começa a ter preocupação. E é aqui nesse momento da história que nós estamos lendo, um momento onde Deus, ele diz para Moisés claramente: o povo precisa avançar, não dá para ficar aí não, o povo tem que avançar. O plano de Deus é esse, irmãos. Pode ter o plano do inimigo de tentar te paralisar com o medo, mas o plano de Deus é que você avance. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje, porque o nosso Deus é um Deus que abre caminho até no meio do impossível. O nosso Deus é um Deus que faz o caminho para você passar. Se Ele não abre o mar, como tem uma canção, se Ele não abre o mar, Ele faz você atravessar por cima. O nosso Deus é um Deus de milagres, e a gente cantou isso aqui, e o Lohan aqui ministrou sobre nossa vida, e foi bênção, e a gente estava cantando ali que a gente crê nisso. Sim, eu creio sim, a gente estava ali. Sim, eu creio sim, mas isso não pode ser só uma música. Nós precisamos acreditar que esse mesmo Deus continua operando. E há muitos mares diante de nós, há muitos exércitos nos perseguindo, e nós precisamos entender que o nosso Deus continua sendo um Deus de milagre. É por isso que essa história não é uma história só do povo de Israel naquele momento. Quando nós lemos esses versículos, essa é uma história que vai falar diretamente ao meu e ao seu coração. Então vamos lá, vamos aprender com o texto e vamos ver algumas coisas aqui que o texto nos revela. Primeira delas, dessas lições aí para a gente avançar, não espere estar desesperado para clamar. Você já orou no meio do desespero? Quando o desemprego chegou e você começou a orar? Você já orou depois que o relacionamento deu errado? Você já orou no meio do desespero? Você já orou depois que o problema se instalou? Que a família brigou, aí você começou a orar? Vai aqui um conselho: não espere estar desesperado para clamar. Olha o que o texto diz lá no versículo 10, coloca pra gente, Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Eles esperaram um momento de desespero para clamar. Irmãos, eles tinham que estar clamando ao Senhor o tempo todo. Desde o momento em que Deus iniciou o processo de libertação, eles já tinham que estar orando. Antes do processo de libertação deles do Egito ter se iniciado, eles tinham que estar orando. Mas aquele povo ficou com uma mentalidade de escravo. Eles não tinham mais uma mentalidade de filhos de Deus. Eles tinham uma mentalidade de escravos. Eles estavam acuados, com medo, sem perspectiva. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa se lembrar: eu e você somos filhos de Deus, e mais, somos filhos amados de Deus. Jesus morreu naquela cruz e confirmou tudo isso. Deus nos ama, e Ele se entregou por amor, para que o pecado não cobrasse o preço da nossa vida, e nós tivéssemos vida eterna. É por isso que a gente tem que crer nessa mensagem, porque o trabalho difícil Jesus já fez na cruz. Então a gente olha para tudo isso aqui e a gente começa a se perguntar: será que cada um de nós estamos fazendo exatamente o que o povo fez, esperando o problema acontecer para começar a orar? Como é que você faz na sua casa? Como é que você faz lá? Você espera o gás acabar, você olhar na carteira e não ter um centavo e falar: meu Deus, e agora? Já imaginou, irmão, você iniciar o teu mês recebendo o teu salário, consagrando ao Senhor aquilo que é do Senhor, separando o seu dízimo e falando: isso aqui é do Senhor, eu não vou cair na armadilha do diabo de deixar para depois? Porque, irmãos,
Existe um número muito grande de pessoas que às vezes nos procuram e falam sobre isso. Pastor, estou com dificuldade, porque esse mês eu não consegui pagar o dízimo. Irmão, primeiro que você não está pagando nada, você está devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, e é uma prova de fidelidade, e você precisa fazer isso mostrando ao Senhor que essa é a tua prioridade. Imagina você iniciar um mês consagrando ao Senhor o que é do Senhor, e deixando bem claro para Deus: Senhor, todo o resto que o Senhor me permite administrar, eu quero fazer isso para a tua glória. Senhor, o mês está começando e hoje eu tenho dinheiro para comprar uma pizza, hoje eu tenho dinheiro para comprar um hambúrguer, hoje eu tenho dinheiro, mas eu preciso da sua sabedoria, porque eu não posso gastar agora aquilo que eu não posso, aquilo que vai fazer falta, né? Aí ninguém diz amém, irmão. Você só diz glória a Deus quando eu falo, agora está todo mundo assim, está todo mundo triste. Mas não é verdade? A gente faz a besteira no início, aí acontece o problema, porque o gás acaba. Eu já falei para vocês, perto de lá onde eu morava, tinha o Renato Gás. E a propaganda do Renato Gás era: Renato Gás, o gás só acaba na hora que você menos espera. Renato Gás. O carro de som ficava falando isso o tempo todo. E é verdade, o gás só acaba na hora que você menos espera. É nessa hora que você vai orar e falar assim: Senhor, envia o teu filho por aquelas portas, Senhor. Eu creio que alguém vai trazer o gás. Irmão, eu creio também. Deus faz essas coisas. Se eu abrir aqui oportunidade, um monte de gente vai contar testemunhos assim. Mas não é porque Deus faz, ou Deus já fez em algumas situações, que a gente tem que... Não, eu vou me basear nisso, vivendo perigosamente. Não, irmão, consagra a tua vida ao Senhor. Tem gente que em vez de orar pelo casamento, espera dar problema. Tem gente que em vez de estar orando pelos filhos e ensinando a palavra todos os dias, espera o garoto chegar na faculdade para dizer assim: pastor, a igreja não vai fazer nada para o jovem não, porque... Pastor, se não fizer alguma coisa para esse jovem, a faculdade está matando esse jovem. Irmão, vamos lá. Vamos ensinar os nossos filhos desde cedo. Vamos orar ao Senhor por eles desde cedo. Sabe? Orar pelos nossos filhos, apresentá-los diante do Senhor desde cedo. Vamos fazer a coisa certa. Desde o ventre, antes do nascimento. Está ali, Manu vai nascer a qualquer momento aí. Ana Karine está no hospital já, pronta para ganhar neném. Qualquer hora vem também. Vai ser dose dupla lá na minha família, né? Ia falar lá em casa, mas não tem mais ninguém lá em casa. Então, lá na minha família vai ser em dose dupla, né? Eu não sou igual a pastora Tânia, que vai arrebanhando todo mundo. Ela está com o neném ali, é meu. Você já falou para sua filha que é seu? Está curtindo, né? Tem que curtir enquanto pode. É isso, não tem mais ninguém lá em casa, mas tem na minha família, vai vir. Antes de nascer, irmão, tem que estar orando. Porque depois que o negócio complicou, Deus ouve, Deus faz. Mas, irmão, tem orações que não tocam o coração de Deus, porque Deus conhece o propósito do nosso coração. Qual é o foco? Às vezes você está orando não é porque você ama Jesus, você está orando porque você tem medo do inimigo. E a motivação da tua oração, ela vai provar se você está ou não conectado ao coração de Deus. Então ora antes. O povo esperou o negócio dar ruim. O povo esperou um momento de medo, de susto. Agora, de novo, estavam com mentalidade de escravos. Eles ficaram tanto tempo escravizados no Egito, que eles se esqueceram que eles eram filhos amados de Deus. E quando a gente se lembra que nós somos filhos amados de Deus, a gente sabe que a gente pode acessar a presença de Deus de uma forma muito íntima. Pai, eu estou aqui na tua presença, eu estou entregando a minha vida. Você não precisa de palavras rebuscadas. Pastor, eu não oro muito porque eu não sei orar. Eu já ouvi isso várias vezes. Como que você não sabe orar, irmão? Você não sabe falar, é isso? Você tem problema na fala? Pensa e Deus lê o teu pensamento. Se você tiver problema na fala, pensa e Deus vai ler o teu pensamento. Agora, orar, falar com Deus é falar. Um filho falando com o pai. Se você não sabe falar coisas bonitas, como é que um filho pequeno fala com o pai? Papai, eu desenho. Papai, estava lá com a filhinha do Leozão, não sabe falar nada. E ela pegou uma folha e ela cismou que era um peixe. Mas não é peixe. Sei lá o que ela estava falando. Peixe. Aí daqui a pouco ela estava, uga. O que é a uga? É a tartaruga. É uga. Quem entende? Eu entendia? Não.
Laís entendia? Não, mas os pais entendem. Então deixa eu te falar, se você ainda não entendeu. Fala com Deus, que Deus vai te entender na tua simplicidade, cara. Fala, abre o teu coração, chega para Ele e mostra aquilo que você tem de bom. Eu não sei fazer nada. Gente, pai e mãe gosta quando a criança faz um rabisco no papel e fala, toma de presente. O pai e a mãe guardam aquilo e o pai e a mãe gosta. O pai e a mãe gostam do presente que o filho dá, por mais simples que seja. Então pega aquilo que você tem aí no teu coração e entrega para Jesus. É isso que é orar, é você se relacionar com Deus. Mas não espera as coisas ficarem difíceis. Não espera, irmão, você está frio espiritualmente para você orar pelo teu ministério, orar pela tua vida espiritual. Não espera isso acontecer, porque é muito mais difícil. É muito mais fácil você vigiar o leite enquanto ele não derrama, do que você esperar ele derramar, para depois apagar o fogo, vir lá e começar a limpar tudo. Então ora, irmão, ora antes. Pega essa frase aí e guarda no teu coração, ó. Oração não é botão de emergência, é um estilo de vida. Botou no teu coração? Oração não é um botão de emergência, é um estilo de vida. Agora fala isso para a pessoa que está perto de você. Oração não é um botão de emergência, é um estilo de vida. Tem gente que está dentro de casa, acontece o problema, o cara desespera, vai, toca o botão de emergência. Aí vem a família, vamos orar. Acende as sirenes e vem todo mundo correndo para orar. Oração não é um botão de emergência, é um estilo de vida. Um filho amado de Deus entende isso. Mas o texto mostra para a gente também que a gente tem que aprender a controlar o medo. Eu sei que tem coisas que nos assustam, nos apavoram, mas você precisa aprender a controlar o seu medo. Olha o que o versículo 13 disse. Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Não é isso que está escrito lá, ó? Não tenham medo. Não parece aquela frase que dá raiva quando você está, tipo assim, você está triste, alguém fala, fica triste não. Aí você está chorando, alguém fala, não chora não. Você está com medo, alguém fala, não fica com medo não. Não parece que era para dar raiva, mas não é para dar raiva, irmão, porque está certo. Você precisa aprender a controlar o teu medo. Tem coisa que vai acontecer e você tem que estar pronto para esse momento. Se você se desesperar com tudo, você não vai conseguir agir em nenhum momento, porque o medo ele tem essa característica, muitas vezes ele paralisa a gente, ele não deixa a gente pensar no que está acontecendo, ele deixa a gente desesperado. Então você precisa aprender a controlar o medo. O texto está aqui mostrando para a gente que Moisés, ele chega para o povo e fala, gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não tinha Jesus ainda, mas Moisés está falando, vocês estão entendendo, né? Gente, pelo amor de Deus, pronto, pelo amor de Deus pode, pelo amor de Deus, vamos lá, me ajuda a te ajudar, não tenham medo. Ficar desesperado agora não ajuda. Já pensou o povo tudo diante do Mar Vermelho gritando, um monte de gente, imagina uma multidão, uma nação inteira, todo mundo junto, reunido, idosos, crianças, todo mundo gritando, aí a criança vê o pai gritando, grita também, e aquela confusão, todo mundo com medo, e Moisés está dizendo, gente, dá uma segurada, não tenha medo, não tenha medo. Existem momentos que a gente precisa controlar o nosso medo. Tá bom, pastor, entendi, mas como é que eu faço isso? Porque é difícil demais, verdade. Então eu vou te dar a resposta. Para você controlar o seu medo, você precisa ativar a sua fé. Tem duas coisas muito fáceis para você ativar a sua fé. Primeira delas, você olha para o que Deus já fez. Lembra, existe um texto que todo mundo gosta, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse texto foi dito por um homem que ficou conhecido como o profeta chorão. Vocês conseguem saber quem é, depois dessa dica? Jeremias. Ele escreveu um livro que se chama Lamentações de Jeremias. Imagina nos dias de hoje, a gente, meu Deus, aí tu viu o que o Jeremias postou, irmão? Cara, será que esse cara está em depressão? Não, tudo lamentação. Não era isso não, irmão. Lamentações de Jeremias, ele não está se lamentando, pelo contrário, ele está ensinando o povo como atravessar aquilo em tempos de lamento. A Babilônia já estava pronta para invadir, já para arrebentar com tudo do povo, e ele está ali profetizando e tal. E à medida que chega o momento em que o povo novamente ia ser levado e escravizado, ele está ali profetizando, mas ele está vendo coisas terríveis acontecerem. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ver que existe um momento lá que me causa frio na espinha. Ele diz que até mães chegaram a cozinhar os próprios filhos e comer. De tamanha foi a fome, porque houve um cerco dos inimigos
E aí o texto não fala se os filhos estavam vivos ou mortos. Mas seja como for, irmão, eu não consigo imaginar uma cena dessa. Se você conseguir, é você. Depois você vai lá nos psicólogos e conversa um pouco. Porque não dá para imaginar essa cena. É uma cena muito forte. Mas o povo estava tão desesperado que chegou a acontecer isso. Jeremias está vivendo tudo isso. E é nesse contexto, inimigo cercando, o povo está prestes a ser levado cativo, e aí tem problema demais, o povo passando fome, ele vira e fala, já sei, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele vai começar a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Irmão, quando você começa a lembrar que Deus já te curou, a doença que está te afetando hoje, ela perde a força. Quando você lembra que Deus já fez na tua história financeira, você começa, esse boleto perde muito do valor que ele está hoje na tua preocupação. Quando você olha para trás e percebe o que Deus fez, você fala, cara, eu posso avançar, porque Deus está fazendo. Ele não vai me deixar na mão, Deus é fiel. Então o primeiro modo é olhar para trás, e o segundo modo é olhar com os olhos da fé. O próprio texto que a gente está lendo, está dizendo isso, né? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, e ele fala assim, ó, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Como que eu posso ver antes de acontecer? Pelos olhos da fé eu posso ver. Só pensa em tu quando canta essa música. Já viu a pastora Sheila? Você consegue imaginar a voz dela cantando? Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Oh, ela faz oh. Eu consigo imaginar a voz dela, irmão. Eu estou cantando, mas eu estou imaginando a voz dela. Pelos olhos da fé. Você vê aquilo que ainda não aconteceu. É isso que Moisés está dizendo para o povo. Vejam o livramento. Ele não está dizendo, olha para o exército, olha para o mar, olha para o problema. Ele está dizendo o quê? Veja o livramento. Então você está ali diante de um problema. O diabo está tentando de tudo para te assustar. E para onde você deve olhar? Para o livramento. Para aquilo que Deus vai fazer. Você está passando um problema hoje, mas você já está olhando para o livramento. Hoje a sua família está passando um problema, mas você já está olhando para o momento de paz. Hoje você está desempregado, mas você já está olhando para o momento que você vai ser um abençoador no reino de Deus. Hoje você está doente, mas você já está olhando para o momento que você está contando testemunho e as pessoas vão ser abençoadas, impactadas por aquilo que Deus fez na tua vida. Então, em nome de Jesus, mova a sua fé, porque é só através da fé que a gente tem condições de entender esse mistério. Mais uma coisa que o texto diz, fique firme, não recue. É um ensinamento aqui, olha só, versículo 13 ainda. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, e ele está dizendo assim, ó, fiquem firmes. Fiquem firmes. De novo, irmão, imagina uma multidão de pessoas normais, homens, mulheres, de todas as idades, crianças, animais, e imagina vindo atrás deles um exército poderoso. O desespero é tão grande que corre o risco de um correr e atropelar o outro. Mas a palavra que está sendo trazida aqui é, fique firme. Isso fala sobre posicionamento. Isso é para você acalmar a tua alma. Respirei. Tem momentos, irmão, que você precisa fazer isso, respirar. Porque se você correr diante de todos os inimigos, você pode ter problemas sérios. Quando você corre, você está mais exposto. Quando você está correndo, é mais fácil o teu inimigo te ferir pelas costas. Isso vale tanto para o campo de batalha, para quando você encontra aquele vira-lata na rua, que começou a latir, e você ficou ali sem saber o que fazer. Irmão, é melhor tu ficar daqui, ó. Vai tentando de todo jeito, porque se você virar as costas e correr, ele vai atrás de você. Já viu o cachorro correndo atrás da moto? Mas já viu o motoqueiro que para a moto e olha para o cachorro? E o cachorro fica, eu nunca cheguei nessa fase. Tipo, o inimigo, quando ele olha para alguém que não tem medo e posicionado, é diferente. Então a gente precisa olhar para esse texto e perceber que nessas simples palavras aqui, ó, fique firme. É Deus falando ao teu coração, fique firme. Talvez você pensou em se desesperar. Talvez o problema foi tão grande que te alcançou que você falou, pastor, não tem jeito para mim. Deus está falando para você hoje, fica firme, só espera. Daqui a pouco Deus vai fazer um milagre tão grande que todo mundo vai olhar e não vai entender. Talvez nem você entenda o que Deus fez, mas não tem problema. Você pode até não entender, você só não pode deixar de glorificar.
Porque aquilo que Deus faz na nossa vida, nós precisamos glorificar a Ele o tempo todo. Quarta coisa, confia no Senhor, cara. O versículo 14 que a gente leu é um texto que você pode gravar de cor. Êxodo 14:14. Quando você estiver conversando com um amigo teu, ele está com um problema lá no ambiente de trabalho, você vai lembrar disso. Êxodo 14:14. Você fala, olha aí, ó, abre a palavra aí, irmão, com autoridade. Olha o que o texto diz: o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Fiquem calmos ali naquela versão. O Senhor lutará por vocês. Sabe, você tem que colocar a tua confiança em Deus. É Ele quem vai lutar. É Ele quem vai fazer. O problema é que a gente se desespera porque a gente quer ter a força de enfrentar o inimigo. Irmãos, nós não temos essa força. É frustrante quando você tenta enfrentar o inimigo e você perde, porque você foi com a sua força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor dos Exércitos. É na força de Deus, irmão, que a gente vai. Por isso que o texto está dizendo de uma forma muito limpa para a gente, muito clara: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se, respira, de novo, aquieta. Cara, quando a gente está desesperado e a gente está numa era tão acelerada que muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade. Quando o desespero bate, o que é a primeira coisa que a gente vai falar para a pessoa? Pergunta a pastora Zélia, pergunta a Laís, se elas não vão dizer isso. Calma, respira, vamos lá. A partir do momento que você assume o controle novamente, que você respira com calma e a sua mente volta ao eixo e você começa a pensar novamente, você tem condições de prosseguir. Respira, calma. O Senhor vai lutar por você, calma, fica tranquilo. Irmão, não é um lutador de MMA que está te representando. Não é um guerreiro romano que está te representando. Não é um gladiador. Quem está representando você é o próprio Deus. Ele vai lutar por você, irmão. Pastor, mas está tão difícil. Tem dia que eu penso em me matar. O Senhor lutará por você. Eu não sei qual é a luta que você está lutando, irmão, mas eu estou dizendo para você que independente da luta, quem está lutando essa luta por você é o Senhor. E quando você deixar o teu inimigo ver que é o Senhor, é porque está acontecendo o seguinte. Vamos fazer um teatrinho aqui. Vem cá, Lohan, e vem cá, Arthur. Vem cá. Arthur é Deus, que o Arthur é maior, beleza? Você é Deus. Arthur, fica aqui atrás de mim, você é Deus. Você é o meu problema. E você quer me derrubar. Ele pode me proteger. Só que eu estou tão aqui agoniado contigo, que nem o meu problema eu estou deixando ver Deus. Eu estou aqui, ó. Vem cá que eu vou te pegar, problema. Ah! E o problema está olhando para quem? Para mim. Olha só como é que é mais fácil. O que está querendo brigar comigo, meu irmão? Tô aqui, ó, quem está comigo aqui, ó. Aí eu chamei os caras, aí na moral, vocês são muito bravos. Deus abençoe. Uma salva de palmas aqui para os dois aqui. Deixa o teu problema ver o tamanho do teu Deus, irmão. Quando ele vê o tamanho do teu Deus, é ele que vai correr. É ele quem vai lutar por nós. Irmãos, eu creio nisso aqui. Se você não colocar o teu coração nas Escrituras e crer com todo o teu coração, a sua fé não vai servir de nada, irmão. É você olhar para a Bíblia e falar, Senhor, é nisso aqui que eu creio. Ó, o Senhor vai lutar por mim e eu vou me acalmar. Então hoje, antes de dormir, você vai falar, eu não vou ficar hoje estressado por causa do problema. Senhor, está contigo. E é descansar no Senhor, irmão, descansar. Já disse, né, a minha esposa algumas vezes, se descansar fosse fácil, não era um mandamento. Descanse. Que a gente quer resolver, a gente quer fazer. Eu tenho que, amanhã não sei. E milhares de vozes passando na cabeça da gente. Amanhã tem que fazer isso, tem que fazer. Calma. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Se quiser pode até cantar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é só te adorando que venço o mar da aflição. Esse louvor é muito forte, mas precisa ser uma realidade. Teu coração se acalma, você adora o Senhor, você fica na presença dEle e Deus faz todo o necessário. Bom, para a gente caminhar aqui para o final, avance mesmo em meio às dificuldades. O texto no versículo 15... lá no finalzinho,
Diz assim, ó, é Deus falando para Moisés: diga aos israelitas que sigam avante. É o finalzinho do versículo 15, olha lá, ó. Diga aos israelitas que sigam avante. O líder do povo foi falar com Deus. Deus está falando com o líder. E aí o povo está desesperado, com medo. E agora Deus está falando para ele: agora você vai lá e vai falar para eles o seguinte: sigam adiante, sigam avante. Avança. Os caras estão olhando para o mar. Como é que avança? Avança, irmão. Tem hora que Deus vai falar coisas assim para a gente: vai em frente, segue, faz. Você, mas como? Parece que não está dando certo, parece que não tem solução. Faz. Deixa o Espírito de Deus te guiar. Tem momentos, irmão, que Deus, Ele vai fazer, mas você precisa confiar. Tem gente que está pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, mas não avança. O emprego vai cair do céu? Não vai. Avança, irmão, vai fazer o curso, vai entregar o currículo, vai conversar com o dono da empresa. Sabe uma coisa que, assim, dificilmente eu ficava desempregado. Dificilmente, nem para conseguir falar, não, vou ficar empregado. E aí, tinha muitos momentos que eu era bom de vendas. Teve uma época que eu ficava lá só vendendo coisa no shopping. E aí, irmão, beleza, eu vou deixar um currículo e ser mais um na pilha de currículo? Não vou. Aí eu ficava lá, esperava e tal. Daqui a pouco eu via que tinha alguém ali que parecia que mandava. Eu ia falar com o gerente, por favor. Peraí, é um cliente querendo falar com o gerente, chama o gerente. Aí eu me apresentava para o gerente: então, estou aqui, esse sou eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tal. Inclusive estou com o meu currículo aqui, queria deixar contigo. Tu acha que quando esse cara estiver analisando, ele vai pensar em quem? O meu currículo tem um rosto, tem uma pessoa. Os outros são uma pilha de papel. Irmão, isso aconteceu comigo também do outro lado, contratando pessoas. Da pessoa chegar com atitude, e ela pode nem ter o melhor currículo, mas ela tem a atitude. Então, meu irmão, avança. Quero casar, mas você não se cuida, né? Não vai casar, irmão. Avança. Quero ter um futuro assim na presença de Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero ter condições de abençoar o reino. Tá bom, mas aí você tem que trabalhar, tem um emprego legal, né? Avança, irmão. Avança. Faz a sua parte, não fica parado esperando as coisas acontecerem, não. O louvor vem para cá e você entende esse princípio aqui, que é o mais importante de todos. A gente resume a palavra, pula para o final e vamos aqui, ó. Use a autoridade espiritual. Êxodo 14, 16. Coloca para mim. Êxodo 14, 16. Diz assim o texto: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Essa é a promessa de Deus, é a ordem de Deus para Moisés. Agora vai lá para o versículo 21. Êxodo 14, 21. Diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, aleluia, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Durante toda a noite tem um vento segurando as águas. A parede de água está sustentada por um vento que aqui o texto fala que é um vento oriental. E a água está de pé ali do lado, e o povo pode passar em terra seca, porque o Senhor está fazendo a parte dele. Mas existe algo aqui no texto. Moisés entendeu o que Deus falou e usou a autoridade espiritual dele. Pastor, como assim? Que história é essa de autoridade espiritual? Olha só, o texto que a gente leu mostra que ele já estava com o cajado nas mãos. Sim ou não? O cajado ele já tinha. Porque quando ele abre o mar, ele pega o cajado, levantou o cajado, levantou a mão, o mar se abriu, beleza. Mas o cajado já estava na mão dele, e com o cajado, com tudo, ele não tinha feito nada até então. Só que quando ele entende o que Deus falou, ele obedece, e ele usa a autoridade espiritual. Então agora ele ergue o cajado, ele estende a sua mão, e diz o texto que o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. Deus não afastou o mar, não tornou em terra seca, enquanto ele não fez a parte dele, enquanto ele não usou a autoridade espiritual. Tem coisas, irmão, que você vai fazer com a autoridade espiritual. Talvez o seu filho ainda não, não aconteceu a oração que você está fazendo, sabe por quê?
Porque você ainda não usou a autoridade de pai, de mãe que você tem no reino espiritual, para declarar algo sobre a vida do teu filho, para orar por ele com autoridade, para profetizar em nome do Senhor. E eu não estou dizendo aqui, irmão, que Deus é obrigado a fazer nada imediatamente, porque existem coisas que Deus faz agora e existem coisas que Deus faz através de um processo, porque Ele quer trabalhar o nosso coração. Mas eu estou dizendo para você sim, que você já tem nas mãos o que você precisa. Para de pedir para Deus trazer algo novo. Senhor, eu preciso de alguma coisa para eu ter um rebuliço na minha vida. Você não precisa de nada novo. O que você precisa já está nas suas mãos. Com o que você já tem, você já pode fazer. Só está faltando autoridade espiritual. De você entender que quando você declara algo no reino espiritual, isso é muito forte. Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra tinha sido dada a Ele. E esse mesmo Jesus fala assim: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu vou estar com vocês todos os dias. Então existem promessas que levam ao entendimento de que Ele está comigo, de que o poder é todo dele e que esse poder está acessível. Nós seríamos revestidos com esse poder, foi promessa dele. E agora, irmãos, a gente só precisa usar a autoridade espiritual. Você já tem na sua mão o que você precisa. A família que você precisa já está contigo. O emprego que você precisa já está contigo. A voz que você precisa, Deus já te deu. A habilidade manual você já tem. Você já tem o que precisa. Eu não sei o que você está orando, pedindo a Deus, mas eu vou repetir isso para você. O que você precisa já está com você. Só está faltando você entender e usar a autoridade espiritual. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode adorar a Deus com ousadia nessa noite, crendo que tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Se tem um mar diante de você, ele se abre. Se tem um exército atrás de você, esse exército vai ser derrotado. Se tem um problema te perseguindo, esse problema vai cair por terra. Se a confusão se instalou dentro da sua casa, a paz está chegando lá. Se você está com seu coração perturbado, em nome de Jesus, hoje é dia da calmaria do Senhor vir sobre o teu coração. A bênção do Senhor está acessível, mas você precisa tomar posse de tudo isso e avançar, porque o nosso Deus não te quer parado. O nosso Deus quer você seguindo na direção da terra prometida. Tem muito mais para acontecer, tem muito mais para ser derramado sobre a tua vida, e você não pode olhar para as circunstâncias. Vamos adorar a Deus? Abre o teu coração, irmão, adora a Deus agora diferente, vai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Você está prestando atenção no que você está cantando? Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declara aí por que você vai adorar. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos fazer assim, vamos fazer melhor? Você vai pensar aí no que você está passando. E aí quando a gente estiver cantando isso, você vai declarando tudo isso. Você vai acreditando no que você está dizendo. Porque esse Deus está aqui. Esse Deus está operando milagre. Só que tem gente que já está recebendo milagre, e tem gente que ainda está esperando algo acontecer. Ei, lembra do que a gente acabou de ler? É quando Moisés toma uma atitude que Deus vai lá e abre o mar. Então cabe a mim e a você iniciar esse processo. Dá o teu passo de fé. Abre o teu coração em adoração. Começa a mover no reino espiritual agora, para que as coisas em nome de Jesus aconteçam. Está na hora sim de muita gente se converter. Está na hora sim daquela oração que você faz por algumas pessoas ser respondida. Está na hora, irmão.
Mas é necessário que você creia nisso e que você dê esse passo. Então, enquanto a gente estiver cantando, vai pensando aí no que você está declarando e canta com teu coração. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Vamos fazer o seguinte. Deus falou contigo, você está precisando de um milagre e você acredita nisso, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. É simples. E nós vamos orar juntos. E enquanto a gente faz o simples, Deus opera o impossível. Você não está orando por esse milagre? Você não está pedindo a Deus? É isso, chegou o dia de você colocar isso nas mãos do Senhor e descansar. Então, enquanto a gente estiver cantando de novo, você faz o que algumas pessoas já fizeram. Vem aqui para frente. Você sai do seu lugar com fé, crendo no seu coração que o milagre é possível. Talvez você esteja orando pela conversão de alguém. Ai, meu Deus do céu, você está pedindo tanto isso a Deus. É hoje então que você vai dizer: Senhor, eu quero descansar. Eu quero descansar no Senhor. Talvez você esteja atravessando aí uma doença, uma enfermidade. Tem uma doença na sua casa que está tirando o sono de vocês. Mas você acredita em Deus. O milagre do Senhor está acessível. Você não está aqui à toa nesta noite. E nós queremos entregar tudo isso nas mãos daquele que pode, nas mãos daquele que faz. Talvez você brigou com seu marido, brigou com a sua mulher, e aí você está percebendo agora que aqui não tinha nada a ver. Vamos lá pedir um milagre, vamos lá pedir pela nossa família, vamos lá colocar nossos filhos, vamos colocar o nosso casamento diante do Senhor. Você pode vir também. É milagre, Deus pode fazer. Pode ter mar aberto na sua frente ainda hoje. Ele pode estar fechado até agora, mas daqui a pouco Deus abre esse mar, vem um vento oriental soprando sobre a sua vida e vai dissipando todos os problemas. E Deus vai derramando sobre a sua vida, Deus vai derramando sobre a sua família. E quando o milagre acontecer, você será um testemunho vivo daquilo que Deus faz, porque Ele vive, Ele reina, Ele continua fazendo, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Aleluia! Aqui, tu sempre estás agindo. Vamos cantar juntos mesmo que eu não te veja agindo, mesmo que eu não te sinta aqui, tu sempre estás agindo. Mesmo que eu não te veja agindo, mesmo que eu não te sinta aqui, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus
Eu vou contar mais um segredo para vocês. O povo estava lá desesperado e Moisés foi usado por Deus. Ele tomou uma atitude. E diante da atitude que ele tomou ali, uma atitude totalmente espiritual, de obediência, Deus abriu o mar. Mas Deus não abriu o mar só para Moisés. Deus abriu o mar para aquele povo inteiro. E até quem estava duvidando viu a bênção acontecer. Sabe, tem muita gente aqui na frente que está, sabe, nesse momento sendo Moisés. Só você acredita na sua casa, só você ora, só você busca, só você entendeu. Mas Deus vai abrir esse mar de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que vai ter gente passando, atravessando esse mar junto contigo e vendo a grandeza de Deus. E você vai poder testemunhar dizendo: olha o que meu Deus fez, olha como Ele é grandioso. Não se esquece disso. Tudo aquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida hoje precisa ser um marco na sua história. Precisa de uma vez por todas mudar a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você procede diante de Deus, a forma como você era afetado pelos problemas, mas não vai ser mais, a forma como você sabe se acalmar diante de Deus, você sabe confiar no Senhor, você sabe que é necessário avançar. Sabe, o que Deus está derramando sobre a tua vida hoje precisa marcar a tua história. As lágrimas que você derramou até hoje, elas precisam chegar até o coração de Deus como lágrimas de gratidão a partir de agora. Até agora eram lágrimas de súplica, mas agora elas são lágrimas de gratidão, porque pela fé, nós cremos que o Senhor já está agindo, ainda que nós não estejamos vendo como estamos cantando, mas Ele está fazendo. Você pode não estar vendo com seus olhos naturais, mas pelos olhos da fé a gente consegue. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada um que está aqui, ó Pai. Derrama o teu poder sobre essas vidas. Meu Deus, eles vieram aqui, ó Pai, porque precisam de um milagre. Senhor, eles estão no lugar certo, que é na tua presença. Eles estão, Senhor, falando com a pessoa certa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu Pai, em nome de Jesus, que o teu milagre, ó Deus, alcance essas vidas. Senhor, aqueles que pedem por alguém, aqueles que estão representando alguém aqui, Senhor, toca esses corações que são representados aqui agora. Meu Deus, em nome de Jesus, desfaz, desata todo o laço de Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a tua bênção sobre essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, sopra esse vento oriental sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abre o mar dos problemas diante de nós. Dissipa todo o problema, Senhor, toda dor, toda angústia. Senhor, se tem alguém aqui, ó Pai, que está pedindo por cura, eu te peço em nome de Jesus, cura os teus filhos agora. Senhor, pelo poder que há em ti, pelo poder que há no teu nome, nós pedimos ao Senhor a cura, ó Pai, que vem de ti. Pai, em nome de Jesus, responde orações nessa hora. Tem gente aqui, Senhor, pedindo por causa na justiça, pedindo por tantos problemas. Nós não conhecemos esses problemas, mas o Senhor está acompanhando a vida dos teus filhos de perto. Abençoa essas vidas, abençoa essas famílias aqui representadas e derrama o teu poder sobre eles. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, e a fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus estejam presentes na vida de todos aqueles que estão reunidos aqui hoje e de todos os teus filhos espalhados ao redor do mundo. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Você pode abraçar essa pessoa, você pode liberar uma palavra de vitória sobre a vida dela, de bênção. O milagre do Senhor está sobre nós. É um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no